Olá, sejam bem-vindos a mais um webcast. É um prazer ter vocês aqui. E para quem não me conhece, eu sou a Evelyn Quintana. Esse é o nosso terceiro episódio. Eu estou muito feliz de realizar esse projeto, esse podcast. E já peço nesse início para vocês curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar um comentário, compartilhar com os amigos, com a família. A gente vai ter muito assunto bacana ao longo do nosso trabalho. E o assunto de hoje, inclusive, é muito bacana, é muito interessante, é informativo. E para a gente falar desse assunto de hoje, eu trouxe aqui a Cíntia. Seja bem-vinda, Cíntia. Obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite. E, assim, eu queria até dizer que a minha história, não é todas as pessoas que conhecem, então será até uma revelação para muitas pessoas, até mesmo da própria família, muita gente não conhece a minha história, então vai ser muito bacana. E eu fico feliz de trazer você aqui para falar desse assunto que a gente vai citar agora, que é a fertilização in vitro, e conhecer a tua história. Eu acho que é importante a gente mostrar para quem, de repente, não é muito informado sobre esse assunto, que foi algo que aconteceu com você, no seu passado. Isso mesmo. Cíntia, então, vamos lá contar a sua história. Como que tudo aconteceu na sua vida, até chegar ao seu tratamento de fertilização in vitro? Então, na verdade, eu e meu marido, a gente tá juntos desde a adolescência, a gente sempre se conheceu, estamos juntos aí desde os meus 15 anos, aí a gente entrega a idade, já faz 20 anos que a gente tá junto. E assim, a gente já namorava há algum tempo e, tinha planos para casar e tudo mais. E aí, teve um certo momento que eu comecei a sentir algumas dores, na região do meu rim. E aí eu achei que eu tivesse com pedra no rim. Fui no médico, num clínico geral, para saber, a pedra no rim. Aí fez exame e viu que não tinha nada. O médico direcionou para o ginecologista. Eu sempre fui regularmente, mas assim, como eu era muito nova, nessa época eu tinha 21 anos. Então eles não pediam muito ultrassom, então eu já tinha feito uma vez ou outra, então tava tudo bem. E eu tinha muita cólica, quando eu menstruava. Aí eu fui no ginecologista, ele pediu um ultrassom, e quando eu fui fazer a ultrassom, aí a médica que saiu do ultrassom, ela veio conversar comigo toda assim, desconfortável, cheia de dedos para falar comigo. E aí ela falou assim, olha, Cíntia, não fica chateada, não fica triste, o seu diagnóstico é de endometriose, mas hoje em dia, isso foi em 2009, tá, gente? Então, assim, faz bastante tempo, 2009, faz o quê? Uns 8 anos, mais ou menos. E aí, 8 não, sei lá, acho que uns 12 anos, por aí, 12, 13 anos. E aí, falou que tinha tratamento, enfim, só que eu nunca tinha ouvido falar de endometriose, Naquela época, a gente não via muitas pessoas que tinham endometriose. Então, pra mim, eu fiquei sem entender. Eu falei, nossa, mas será que é alguma coisa, que ameaça minha vida? Não sei. E aí, eu fui pesquisar, fiquei com vergonha de perguntar sobre o assunto, fui pesquisar sobre endometriose, e aí eu, vi que é um problema que afeta mais a fertilidade, da mulher. E para quem não sabe, a endometriose, o nosso útero ele escama todos os meses, com a menstruação. E quem tem endometriose, os focos desse endométrio gruda no intestino, na bexiga, no ovário. Então, algumas pessoas, E eu tinha mais focos no ovário. E aí, estava bastante comprometido. E aí, eu procurei um outro ginecologista para fazer uma cirurgia. Para poder tratar, porque a minha intenção até então não era ter filho, era tratar a endometriose e parar com as dores, porque eu tinha muita dor. E aí fui e fiz uma videolaparoscopia, ele tirou todos os focos de endometriose, e aí, quando eu voltei da anestesia, eu me lembro que ele chegou pra mim e falou assim, Cíntia, olha, a gente tirou tudo, tá tudo bem, não tem mais foco de endometriose, então agora vamos engravidar. E eu tinha 21 anos, não era casada, eu tinha acabado de entrar... Nem tinha planejamento disso ainda. Não, engravidar era uma coisa assim, tão distante, assim, sabe? Eu nunca fui aquela pessoa que falei, não quero ter filho. Eu falava, eu quero ter filho, mas assim, era muito distante. Eu tinha 21 anos, estava fazendo faculdade, eu tinha acabado de entrar na empresa que eu trabalho até hoje, inclusive. Então, assim, tava me planejando e queria comprar uma casa e queria casar,
E fazer, assim, tudo planejado. Então, eu falei pro meu médico, olha, eu não quero engravidar agora, mas eu quero fazer todo o tratamento, né, possível para que não volte, porque futuramente eu vou querer sim ter filho. E aí eu fiz, nunca descuidei, e passou o tempo, né, em 2012 eu me casei, e não pensava em filhos. E aí nunca mais eu tive dor. Depois que eu fiz essa cirurgia, eu não tive dor nunca mais, assim, passou. E aí, depois que eu casei, aí passou um tempo, passou uns 3 anos, em 2015. Foi quando o meu sobrinho nasceu, o Rian. Que ele é, assim, né? Inclusive, eu sou madrinha dele, né? Então, ele foi a primeira criança da família, meu primeiro contato, assim, bem direto com criança. E aí, foi aflorando essa vontade da maternidade em mim, que eu já tinha, mas, né, que tava, assim, postergada, né? Porque por conta da idade, eu era bem nova. Nessa época que o Rian nasceu, eu acho que eu tinha uns 26 anos, por aí. E aí, eu e o Leandro, a gente conversou e a gente já sabia que poderia ter alguma dificuldade, né, ao longo do caminho para engravidar. E aí a gente falou, olha, será que não é a hora da gente tentar já, começar a tentar? Porque vai que a gente demora 1 ano para engravidar, né? Então, vamos já começar a tentar. Isso em 2015. E aí a gente começou, aí passou uns 6 meses e nada. Aí eu lembrei desse médico que eu fiz a laparoscopia com ele. Aí eu fui nele, voltei, aí ele pediu outros exames, ele falou, olha, Cíntia, sua endometriose voltou bastante. Não da mesma forma que estava, mas voltou. E assim, falando a ponto de vista da medicina, é praticamente impossível você engravidar naturalmente. Você não vai conseguir. Então, se você fosse a minha filha, eu te levava agora no consultório de um amigo meu, que ele é especialista em fertilização in vitro, porque você só vai engravidar através de fertilização in vitro. Então, aí ele me deu o cartão do médico. Aí eu guardei na carteira, falei, eu vou atrás de outra opinião. Porque a gente não quer, né, aceitar. A gente fica, né, aí será que é isso mesmo? Aí eu fui em outro médico e assim, esses médicos de fertilização in vitro, eles não atendem convênio, é dificilmente que atende convênio. Então, você já paga a primeira consulta, que não é barato, é caro, enfim. E aí eu fui em outra médica que me indicou um segundo especialista em fertilização que atendia a primeira consulta por convênio. E aí eu fui. Eu vou resumir um pouquinho, porque a história é bem longa. Aí eu fui, né, nesse médico, aí ele apresentou, né, como funcionava. E fertilização in vitro, naquela época, em 2016, que foi onde eu fiz o primeiro tratamento, eu não conhecia ninguém que tinha feito. Ninguém, assim, pesquisava na internet, pesquisava no Google, no YouTube, e via alguns vídeos. Então, assim, era meio que um tabu ainda, né? Eu acho que as pessoas não falavam muito a respeito. Não se falava de fertilização in vitro, nem também da endometriose, né? Que era... Então, eu me vi muito sozinha nesse mundo, sabe? Eu não tinha com quem falar a respeito, com quem dividir. Perguntar, né? Exatamente. Tirar dúvidas. Perguntar e ver, assim, histórias de sucesso, porque aí criava aquela agonia. Nossa, eu vou começar, será que vai dar certo? Quais são as chances e tal? E aí a gente decidiu fazer. Eu e meu marido, é um tratamento muito caro, né? Você sabe. E em que ano que foi isso? 2016. 2016. Isso. É um tratamento muito caro, a gente usou todas as nossas economias, apostamos todas as nossas fichas, né? E a gente nunca entra num tratamento achando que não vai dar certo, né? A gente tem que ir confiante. Com certeza, por mais que a gente saiba que tem chances positivas quanto negativas, a gente vai confiante. E aí a gente fez esse tratamento nessa clínica. E aí, quando a gente vai fazer o tratamento, a gente toma injeções na barriga, né? É um tratamento muito doloroso, né? Fisicamente, mas eu acho que psicologicamente é a parte que mais dói, assim, né? O psicológico. Porque é uma ansiedade, é uma agonia. E aí eu comecei a fazer tem um certo momento que o médico faz a aspiração dos óvulos, né? Ele estimula o organismo a produzir a maior quantidade de óvulos possíveis, né? Para poder gerar mais embriões possíveis, para ter mais chances de dar certo. Cíntia, só interrompendo rapidinho, assim, nesse momento que você estava fazendo tratamento, com quem que você dividiu isso? Só com a sua família? Você guardou para você? Alguma amiga fez parte desse tratamento? Nesse primeiro momento, não. É aquilo que eu falei. Você foi guardando para você. Como era uma coisa nova para mim, né? E até você então queria caminhar sozinha até... Só quem sabia, esse primeiro tratamento era eu, meu marido e os meus pais e os pais dele, né? A nossa família, assim, né? Só
os mais próximos. A gente não queria falar pra ninguém, até mesmo porque a gente não sabia se ia dar certo, a gente não sabia nada. Então, a gente optou por guardar isso pra gente. E aí, eu fiz ele fez a estimulação, e aí o dia que foi fazer a aspiração dos óvulos, uma clínica aqui em Campinas, foi fazer a aspiração dos óvulos, eu tinha 3 óvulos. E assim, é muito pouco, né? Normalmente as mulheres que fazem esse tratamento, que é uma super estimulação, elas têm 20 óvulos, 15. E eu tive 3. Aí o médico, né, falou, olha, a gente teve 3 óvulos. Só que aí depois tem toda uma expectativa do tratamento. Colhe os óvulos, tem que ver quais são maduros, quais vão fecundar, quais vão chegar até blastocisto. Enfim, né, é agoniante. E aí, só que eu não sabia, então eu não fiquei triste, chateada, nem nada, porque pra mim tava tudo certo. Eu falei, eu tenho 3 óvulos, que bom, né? Vai gerar 3 embriões. E aí, foi feito lá a fecundação, e aí desses 3 óvulos, apenas um fecundou, e segundo esse médico, chegou em blastocisto. Aí chegou o dia de fazer a transferência pro útero, né? Depois que ele fica lá no laboratório, uma semana, né? São 6 dias, eu acho, né? E aí, prepara-se o útero para poder receber esse embrião. Fui fazer a transferência, fiz a transferência, aí a gente fica ali na clínica deitadinha uns 30 minutinhos, aí a gente tem medo de levantar, a gente tem medo de fazer xixi, porque a gente acha que o embrião vai sair no xixi, não sei se com você foi assim, mas eu tive super esses medos. E aí, fiquei ali, aí fui para casa, e aí, quando a gente faz a transferência, a gente já se sente grávida, né? Porque os cuidados são praticamente os mesmos cuidados de uma gestante, né? É vida normal, mas não pode pegar peso, não pode subir escada. Tem que ter todo um cuidado, né? Tem que ter todo um cuidado, porque você tá ali, né? O seu corpo tá se preparando para gerar um bebê. E aí, depois que faz a transferência, são 9 dias para poder fazer o exame, o beta, para ver se deu certo. E aí começa a agonia. Eu acho que é a parte mais difícil. Você teve a curiosidade de fazer o teste de farmácia ou não? Dessa vez eu esperei. Porque os médicos, eles falam, né? Não faça o teste de farmácia. Por quê? O teste de farmácia, ele pode vir um falso negativo, né? Porque às vezes não atingiu lá a quantidade certa de hormônio para poder detectar no teste. Enfim, e aí eles orientam a não fazer. E eu não fiz, olha só. Não fiz, esperei os 9 dias. E aí quando fui fazer o beta HCG... Aí veio negativo. Então, assim, é um balde de água fria, né? Frustrante. É muito frustrante. Porque, assim, a gente apostou todas as nossas fichas, tudo, fizemos tudo certinho, e aí veio negativo. E aí o médico falou alguma coisa? Que ele... Você lembra se ele falou? Eu fui na consulta depois, mas, assim, essa clínica específica, eu não me senti muito acolhida. Sabe quando você sente que é muito pelo dinheiro, eu não sei, não gostei muito dessa muito clínica. Automático, exato, né? Porque assim, a gente fica ansiosa, né? Então assim, eu senti uma falta de assim, poxa, olha, não deu certo agora, mas não desanima, você ainda é muito nova, eu tinha 26 anos, você é muito nova, vamos se apegar a isso. Eu não tive isso, ele só falou, olha, não deu certo, quando você decidir de novo, você volta aqui e a gente faz de novo. Pronto, foi isso que ele falou. E aí a gente ficou muito chateado, eu e meu marido, a gente chorou, né? A gente viveu aquele luto ali, porque é como se a gente tivesse perdido um bebê, né? Porque a gente tinha uma expectativa muito grande. E aí a gente, daqui a pouco eu choro. Não, calma, não é pra chorar, não. A gente sabe, assim, que é um momento difícil, né? Mas calma, tudo tem seu tempo, né? Assim. E aí a gente foi pra casa, esperamos passar um tempo. A gente não queria mexer com isso mais, né? E eu falei, vou pensar na minha carreira, vou focar na minha carreira. E aí eu, inclusive, né? Quando a gente trabalha, é difícil a gente poder se ausentar para fazer esse tipo de tratamento. E, assim, Deus prepara, eu acho que Ele prepara tudo, né? Ele coloca anjos, inclusive, na nossa vida. E eu mudei de agência, fui para uma agência onde eu encontrei uma pessoa que é amiga minha até hoje, a Nath. E ela era minha chefe na época, e eu me abri com ela, né? Porque, assim, eu precisava me ausentar para fazer os tratamentos. E ela falou assim, conta comigo, o que você precisar. Quantas vezes for necessário você se ausentar, vai. Eu invento uma desculpa, pode ficar tranquila, porque é o seu sonho e isso vale mais do que tudo, né? É a sua vida. Aí passou um tempo, passou mais ou menos uns 8 meses, eu lembrei daquele cartão, lembra que o médico me deu? Lembrei, aí eu falei, eu vou pedir uma segunda opinião.
E eu já tinha pesquisado, ouvido falar que esse médico era muito bom. É o meu médico, inclusive o Dr. Georges Fassolas, não sei nem se eu posso falar. Pode ser. Mas ele, assim, ele é maravilhoso. Aí eu fui na clínica dele, aí a consulta já é paga, ele não atende convênio, mas eu falei, vale a pena, né? Vamos para pedir uma segunda opinião, né? Por que não deu certo esse tratamento? E a gente foi, e quando a gente chegou na clínica, a gente se sentiu tão acolhido, sabe? Ele abraçou a gente, assim, sabe? Ele falou com sentimento, não como, sabe, um robô. Ele falou, olha, não fique assim, vocês são um casal muito jovem, ainda bem que vocês estão correndo atrás disso agora, né, que é tempo, as chances de gravidez na idade que vocês estão é muito alta. O Leandro não tinha nada, tá, só pra constar, ele não tinha nenhuma dificuldade, o problema era a endometriose mesmo. E aí, conversando com o meu médico, a gente decidiu fazer um novo tratamento, porque era o nosso sonho, né. Aí a gente pagou tudo de novo por uma fortuna, economizamos tudo que podia economizar e fizemos um novo tratamento, né? E aí, Esse segundo tratamento foi em que ano já? 2017. Foi um por ano. Foi em 2017, acho que foi lá pra junho, por aí. Aí, o meu médico, a gente começou o tratamento, praticamente igual. O que ele mudou foi a medicação. Ele falou, olha, vamos usar uma outra medicação, porque o seu organismo não se deu com essa medicação. Ele falou, a conduta do outro médico, eu não vou falar que tá errada, porque eu uso essa medicação e é muito boa, mas às vezes o seu organismo não se adaptou. Então, ele mudou a medicação. E aí, fiz o tratamento, e aí no dia que... e tinha uma outra dificuldade. O consultório desse meu médico é aqui em Campinas, mas o laboratório é em São Paulo. Então, assim, nos dias de fazer coleta de óvulo, transferência de embrião e tudo mais, eu tinha que ir para São Paulo. Então, já era uma outra dificuldade. Então, assim, a Nath foi fundamental por conta disso, sabe? Ela faz parte da minha história. Foi parceira nesse caso, né? Aí, no dia de fazer a coleta de óvulos, fomos para São Paulo. E quando chegou lá, eu tive 13 óvulos. Então, você vê que foi um tratamento, né, que foi muito melhor. Aí, tive 13 óvulos. Aí, começa toda a expectativa. Quantos vai ser maduro, quantos vai fecundar, quantos vai chegar até o 6º dia. E desses 13 óvulos, 3... Olha só como perde, né? Apenas 3 chegou em blastocisto. Mas, assim, em qualidade excelente. Porque eles têm a classificação, né? Cada embrião tem uma classificação ali por quantidade de célula, 4AA, 5BC, enfim, eu não sei muito bem essas classificações, mas tem. E esses 3 embriões meus eram de classificação excelente, assim, de grandes chances de sucesso. Aí, o meu médico falou que estava super confiante e tal. Aí, fomos na clínica, né, no dia da transferência. Fizemos a transferência de 2 embriões dessa vez, né? Porque a minha idade, eu tinha 27 já. 27? 28. A minha idade podia transferir 2 embriões, né? Que as chances eram muito maiores. E aí fez a transferência dos 2 embriões e dessa vez a gente tava com a confiança, assim, nas alturas. A gente falou, vai dar certo. A gente trocou de médico, a gente fez um monte de exame que a gente não tinha feito. A gente tem 2 embriões que a gente transferiu e a gente tem mais um congelado. Então, a gente tava, assim, sabe? Com a expectativa nas alturas. E aí o médico falou, você não vai fazer o exame de farmácia. Vai esperar o Vai beta-HCG. esperar. E a ansiedade ali, né? Batendo. Aí eu falei, não vou fazer. Não fiz, olha só. Não fiz, aí passou-se os 9 dias. Aí eu fui fazer o beta, negativo de novo. Ai, frustração de novo. Frustração de novo. E dessa vez, assim, nossa, doeu mais do que a outra, porque cada vez dói mais, porque você se prepara mais, né? E você tava com uma expectativa de um positivo, né? Devido a todas as mudanças, tudo ter sido favorável até aquele momento, né? Exatamente. Poxa vida, que triste. E aí, era uma coisa assim, que eu e o Leandro, inclusive, meu marido, ele foi parceiro, assim, até o fim, assim, ele nunca me cobrou de nada. E eu falava pra ele, olha, eu tenho esse problema. Ele falava, não, amor, o problema não é seu, o problema é nosso, né? Então, é um problema do casal. E ele, assim, pegou na minha mão e falou, a gente vai até onde você aguentar. Quando você falar, eu não aguento mais, a gente para, né? E eu queria muito, era sonho. E, assim, era difícil, porque quando você tem um sonho, por exemplo, eu quero ir pra Disney. Você vai trabalhar, você vai guardar dinheiro, você vai fazer economia e você vai realizar aquele sonho. Só que esse sonho já não estava mais na minha mão. Né, Desculpa.
Esse sonho já tinha saído da minha mão. Eu tava gastando tudo que eu tinha, eu tava fazendo tudo que o médico falava pra fazer, eu fazia repouso, eu tomava os remédios e não tava dando certo. Então, assim, eu questionei Deus até, sabe? Muitas vezes. Falo, por que comigo, né? Por que eu tô passando por isso? E aí, bola pra frente, né? Voltamos no médico e aí eu tinha um embrião congelado ainda, né? E aí ele falou assim, olha, a gente ainda tem um embrião congelado, calma, vamos fazer outros exames, porque tem alguns exames que você não pode sair fazendo a torta e a direita. Então ele falou assim, como você já teve 2 falhas de implantação, é aconselhado a gente fazer o exame de trombofilia, para ver se você não tem trombofilia, né? Porque aparentemente tá tudo certo, fiz o exame de trombofilia. E eu tinha trombofilia, eu tenho trombofilia. Então, assim, tudo que eu podia ter, eu tinha, né, para dar errado. E o que é a trombofilia, exatamente? A trombofilia é uma... Eu não sei muito bem, assim, como é, porque eu não fui muito a fundo, mas é o sangue do seu organismo que ele coagula muito fácil. E aí não passa oxigenação para o bebê. Muitas pessoas, inclusive, têm abortos e não sabem por que é. E provavelmente é trombofilia. E aí você tem que tomar ou mais injeções, que são anticoagulantes, que você toma na barriga. E aí essas você toma a gravidez toda. Você fica os 9 meses tomando essas injeções para não coagular, para poder passar oxigenação para o bebê. E é injeção diária, mensal? Diária, todos os dias. E aí eu comecei a tomar, só que o tipo, a mutação, que eles falam, a mutação da minha trombofilia é aconselhado tomar durante 3 meses apenas, que não é uma muito grave, assim. Mas aí a gente descobriu isso, e aí eu comecei a tomar essas injeções antes de fazer a transferência daquele embrião que eu tinha congelado. E aí você paga mais um valor, inclusive, para poder preparar o útero, o endométrio, tudo de novo. A única coisa é que você não tem o custo da medicação, né, para fazer a estimulação, mas é facada de novo, né? E aí eu comecei a tomar essas injeções e a expectativa aumentou mais ainda, porque a gente falou assim, então não deu certo porque eu tenho trombofilia e eu não sabia. Agora eu já agora eu tô tratando. Exatamente, eu tô tratando a trombofilia, tô tomando as injeções, então agora vai dar certo. Esse embrião é o meu bebê, que tá ali congelado, eu tenho certeza. E aí a gente foi pra São Paulo de novo, fizemos a transferência desse embrião, fui pra casa, mesma história, 9 dias... Não fiz o teste de farmácia de novo. Não fiz. Conseguiu segurar, Consegui segurar. E aí chegou o dia de fazer o beta. Eu lembro que eu tava na agência. Eu fui de manhã, fiz o beta e fui trabalhar. Aí eu tava na agência e ficava o dia inteiro atualizando ali o site do laboratório. E foi sair, era umas 4 horas da tarde. Nossa, aí que aflição! E eu fui pro almoxarifado da agência, que era onde não tinha câmera nem nada. Fui lá pro almoxarifado. Aí eu me lembro que eu ajoelhei no chão do almoxarifado e comecei a rezar. Meu Deus, vai dar certo. Aí a hora que eu abri o exame, negativo, de novo. Ai, meu Deus. Essa vez, assim, foi... Eu fiquei sem chão, assim. Não tinha mais nada, assim, sabe? Aí fui pra casa, contei pro Leandro, e eu lembro que esse dia a gente chorou, assim, horrores, eu e ele. A gente chorou muito, muito, muito. E aí a gente já falava assim, meu Deus, a gente já gastou tudo, e agora? E lembra que eu falei que eu não conhecia ninguém, né, que tinha feito esse tratamento? Aí eu fui buscar na internet. Eu falei, gente, tem que ter alguém que tá passando pela mesma dificuldade que eu, né? E aí, no Baby Center, eu achei um grupo, as meninas colocaram num grupo de WhatsApp, e aí era onde a gente compartilhava nossas histórias, tal, e fez muito bem pra mim esse grupo, muito bem. Inclusive, tem algumas meninas que eu sou amiga até hoje, a gente se fala bastante, sabe? E aí, a gente começou a conversar nesse grupo, e nesse grupo, tinha acho que umas 3 meninas do grupo que tinha entrado com uma liminar no plano de saúde para poder custear o tratamento. E aí elas me indicaram um advogado, que é um advogado que eu nunca nem vi até hoje, ele é de Santos. E eu entrei em contato com ele. Eu falei, eu não vou desistir, não vou. Tudo bem que eu já gastei tudo, mas agora eu vou tentar por liminar. E aí entrei em contato com esse advogado e ele entrou com a liminar no meu plano de saúde. Uns 2 meses eu ganhei a liminar.
Então, aí na liminar veio que o meu plano tinha que custear todo o meu tratamento, inclusive medicação, por quantas vezes fossem necessárias, né? Então, aí foi onde eu fiquei mais tranquila, assim. Porque o dinheiro já não ia ser mais um problema, né? O dinheiro não ia ser mais. Só que o meu emocional já estava esgotado. Eu já não estava mais aguentando. É isso que eu ia te perguntar. Como é que você tava pra lidar com tudo isso de novo? As expectativas, o seu Leandro. O Leandro só te apoiando, não deixando de desistir. Muito. Ele falava assim, amor, se você não quiser mais, não tem problema. Às vezes Deus quer que a gente seja, que a gente cuide dos nossos sobrinhos, ele falava. E eu falava, não, eu quero ser mãe, eu quero ter meus filhos. Enfim, queria ter um filho, na verdade, né? Eu quero ter meu filho. E eu não vou desistir. E aí, só que assim, você tem que ter o psicológico muito bom para poder fazer um tratamento desse, gente. Eu falo que assim, meu psicológico é ótimo, porque passar por todas, né, essas frustrações, nossa, não é fácil, sem terapia ainda, não é fácil. Aí, entrei em contato com a clínica, né, do meu médico de novo, Dr. Georges. E na clínica era novo para eles esse processo de liminar, porque ninguém nunca tinha feito. Então, né, eu fui a pioneira aí na clínica nessa questão. Então, teve muita dificuldade com o financeiro da clínica, porque quem tinha que pagar eles era o plano. Eu só podia começar o tratamento quando o plano pagasse. Enfim, então teve essas burocracias aí, só que deu tudo certo. Eu lembro que o plano mandava as caixas de medicamento, eu morava no apartamento ainda, ele mandava na portaria, chegava caixas e caixas de remédio pra mim, né? Então chegava. E aí eu comecei a fazer um outro tratamento. Só que antes de começar, eu falei pro meu médico, olha, doutor, é o seguinte, eu não tenho mais psicológico pra ficar tentando, né? Então eu sei que tem algumas coisas que já não tá mais na nossa mão, só que eu quero usar toda a tecnologia que existe, porque eu não quero mais ficar me frustrando. O meu psicológico já tá, assim, esgotado. Então, é a última tentativa. Eu não vou fazer mais. Se não der certo dessa vez, eu vou desistir. E ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um DuSteam. Não sei se você já ouviu falar de DuSteam. Eu nem sei se ainda é usado hoje. Eu acho que o meu médico, na época, chegou a comentar alguma coisa, mas... O DuSteam é como se você fizesse 2 estimulações sequentes, sabe? Você faz, por exemplo, eu fiz em outubro de 2018. Isso foi em 2018. Em outubro de 2018 eu fiz uma estimulação e aí em novembro uma estimulação logo na sequência, sabe? Alguma coisa assim. A medicação é um pouco diferente e tal. Eu falei, então vamos fazer um DuSteam pra gente guardar a quantidade maior de óvulos e embriões que a gente conseguir. Aí eu falei, tudo bem, né? Como quem tava custeando meu tratamento já era o plano, já não, né, não dependia mais de dinheiro, o dinheiro já não era o problema. Eu falei, tudo bem, vamos fazer. E aí a gente fez lá em 2018, em outubro, eu fiz a primeira estimulação. E aí eu tive 13 óvulos também. E desses 13 óvulos eu tive... antes disso, deixa eu voltar um pouquinho. Antes de fazer a estimulação, ele fez um exame que se chama ERA. Eu ia te perguntar desse exame, é importante. Que é um exame muito caro, né? Que até então eu não tinha feito. Porque também tem as indicações do ERA, né? Quando tem falha de implantação, você fez? Eu fiz ele já na primeira vez. Porque assim, uma outra amiga minha também que tinha feito falou que era importante por conta do sucesso na implantação, né? Porque ele o ERA te dá a janela de implantação, por exemplo. O dia exato, né? O dia exato e a hora exata de você colocar o embrião. Então, você faz esse exame, ele vai vir uma referência lá o meu deu 13 horas. Eu não sei o seu quanto deu. Amiga, sei que eu tinha que tomar a medicação 13 horas, eu já tinha que estar lá no laboratório implantando o embrião. Então, acho que isso me ajudou a ter sucesso, assim. Logo de cara, né? Então, e aí o médico pediu o ERA, que é um exame super dolorido, né? Que eu fiz, inclusive, na clínica, sem anestesia, sem nada. Que é uma biópsia que faz, né, do endométrio. Ele tira um pedacinho do endométrio e manda, acho que pra Espanha. Como foi esse exame pra você? Pra mim foi muito dolorido. Porque eu fiz sem anestesia, não fiz com anestesia, fiz na clínica. Só que assim, é uma dor que dá um beliscãozinho assim no útero. Dói demais. E aí depois passa, é uma dor no momento, mas depois você sai da clínica sem dor. Eu não consegui fazer na clínica, aí doía muito, muito, muito. Também o tamanho da agulha, né? Vai lá dentro no útero, tirar um pedacinho assim, e doía, mas doía. E aí eu falei, não, doutor, eu sou forte, eu consigo. E aí, por fim, ele não tava conseguindo o material ideal, porque tava doendo demais. Ele falou, não, a gente vai ter que sedar. E aí eu fiz no hospital e eu fui sedada.
Nossa, não, eu fiz na clínica. Não, eu poderia ter feito lá também, mas aí lá era particular. Como meu convênio cobria, a gente acabou indo pro hospital, né, pra ser coberto pelo convênio. Mas só por isso, não, eu poderia ter feito lá também. Mas, nossa, Cíntia, dói demais. Dói bastante. Mas eu tava num momento que eu nem ligava mais com dor. Eu superei todos os meus medos, todos os meus traumas, tudo, porque eu tinha medo de agulha. E aí eu mesma tinha que aplicar as injeções na minha barriga. Eu mesma, o Leandro não conseguia, ele tinha aflição. Então, era eu. Então, né, a vontade falava maior do que o medo. E nessa altura do campeonato, já também, só, né, voltando um pouquinho, a gente parou de contar até pra família. A gente guardou só pra nós, né? Acho que nesses 2 últimos tratamentos a gente já nem falava mais, porque cria expectativa em todo mundo. A gente não perguntando, né, Cíntia? E aí, como é que tá? Exatamente. Deu certo? E a gente já tinha 7 anos de casado, e assim, muita gente não sabia que a gente tava passando por isso, e as pessoas perguntando, e vocês não vão ter filho? E aí a gente inventava aquelas desculpas. Acho que a pior parte é quando você tá tentando engravidar e alguém fica assim, vocês não vão ter filho? O que aconteceu comigo também? É porque a gente já não sabe mais o que falar, né? A gente inventa desculpa, não é o momento. Aí primeiro é a faculdade, depois é o casamento que tá novo, depois porque eu quero viajar, depois porque eu tô no meu trabalho. E aí chega uma hora que a gente não tem mais desculpa pra dar, né? Mas você sabe que comigo eu falei, quando uma pessoa da família muito próxima ficava me cobrando, e aí, você não vai ter filho? Você não vai ter filho? Eu quero ajudar a cuidar, não sei o quê. Eu falava assim, olha, eu tenho problema pra engravidar. Você falava. Aí eu falei, nesse dia eu falei assim, olha, eu tenho dificuldade, eu vou precisar de um tratamento. E já comecei, inclusive. Nunca mais a pessoa questionou. Mas também quando eu engravidei, chorou e comemorou comigo, sabe? Então, assim, eu entendo você também. Às vezes a gente se emociona porque não é um tratamento fácil, né? Não é. Só quem passa, né? Exatamente. E assim, não é uma coisa que Deus te deu essa dificuldade, mas eu acho que é só os escolhidos e as pessoas que são preparadas, né? Psicologicamente, que vão passar por isso. Porque talvez uma pessoa que não tenha essa, né? Dessa opinião, desista, né? Acaba desistindo. E assim, mas a minha família, que eu digo que a gente não conta mais, eles não me pressionavam. Meus pais, os pais do meu marido, meu irmão, minha cunhada, a gente não tinha pressão por conta deles, mas criava uma expectativa neles também, porque eles queriam tanto quanto a gente, eles viam a nossa vontade, sabe? Eles viam que a gente queria muito. E aí, eles ficavam frustrados também quando davam negativo. Então, causava uma frustração na gente e causava uma frustração neles. E aí, eu e o Leandro, a gente decidiu ficar só pra gente. A gente falava assim, olha, é um problema nosso, não vamos criar expectativa neles também, né? Então, se der certo, né, a gente vai comemorar, todo mundo junto, mas nesse momento vamos ficar só a gente. Só que a minha mãe é mãe, né? A minha mãe sabia meio por cima, assim, sabe? Eu não entrava a fundo, olha, eu vou fazer a coleta hoje, não. Mas ela sabia que estava acontecendo alguma coisa. Minha mãe sabia. Eu não sei nem que parte que eu parei. Na parte que eu fiz o ERA, né? Aí fiz o ERA, e aí o meu ERA deu alterado também. Então, assim, tudo que tinha que dar errado, deu. O meu ERA deu que a janela não estava receptivo, o meu endométrio não era receptivo no que é padrão, né? A maioria das mulheres são, eu não lembro o dia, tá, amiga? O dia certinho, mas o meu era tipo um dia depois. Eu acho que era um dia depois. Aí eu tive que repetir o ERA, porque o ERA, ele precisa dar receptivo, porque ele precisa dar a hora certinho. E no dia que eu fiz, não estava receptivo. Então, aí ele deu a sugestão lá de quantas horas depois que eu tinha que fazer. Aí eu fiz de novo o ERA. E aí veio receptivo. Então, aí eu já sabia o horário certinho. Então, assim, agora não tinha nada mais que dar errado, pelo amor de Deus. Eu tava tomando o remédio da trombofilia, fiz o ERA, tudo certinho. Aí fiz o do STIM, né? Em outubro eu fiz, tive 3 embriões. Em novembro eu fiz de novo, já na sequência. Uma outra estimulação, tive 13 óvulos. Dos 13 óvulos, 3 embriões. Então, eu tinha um total de 6 embriões dessa vez. E aí, o meu médico falou assim, olha, como você já não tá mais com essa dificuldade, né? O problema já não é mais o financeiro, vamos fazer a análise genética dos embriões. Porque também é muito caro, né? É um valor para cada embrião. Você paga por embrião que vai ser analisado. E aí, eu falei, vamos. Aí você já tava com quantos embriões? 6. 13 óvulos, 6 embriões. Isso, 6 embriões que chegaram, né? Não, 13 ovos, 3 embriões, depois 13 óvulos de novo, então total de 6 embriões. 13. E aí foi feita a análise genética dos 6 embriões. E na análise genética, muita gente não sabe, né? Você já consegue, inclusive, saber o sexo
dos embriões. Só que, assim, aquilo pra mim não era uma prioridade. De forma alguma eu ia escolher sexo, porque eu não tinha preferência, de verdade. Não tinha preferência se fosse menina, eu queria ter um bebê. E os 6 eram o quê? Dos 6, 2 tinham uma alteração genética, tá? Então, essa alteração genética, o meu médico explicou que não é que, vai nascer um bebê com problema, não. Essa alteração não vai pra frente, né? E, às vezes, pode ser isso que aconteceu com alguns dos meus embriões que não deram certo. Então, chega um certo momento que ele para de evoluir e não vai pra frente. Então, 2 deu essa alteração, então teve que ser descartados. Então, eu fiquei com 4 embriões congeladinhos. E desses 4 embriões eram todos meninos. Olha só, um time, né? Mais um pouquinho montava um time. Só menino. Olha que legal. E eu acho que no Brasil, inclusive, nem pode escolher sexo, né? Pra poder fazer esse tipo de tratamento. Eu acho que só, se eu não me engano, só libera pra saber o sexo quando na família tem alguma doença genética naquele sexo em específico. Eu não sei se eu tô falando besteira, mas eu acho que é isso. Eu nunca tinha ouvido falar isso. Não. Porque é proibido, né? Não pode. Você não pode fazer. É que normalmente eles implantam aquele que tem uma melhor classificação, né? Isso. Então ele pega dos 4 lá, Isso. você escolhe quantos? Na verdade, o meu médico sempre utilizou a conduta de 2. Por conta da minha idade. Eu já tava, nem sei quantos anos eu tava, acho que uns 29. 28, 30 anos. Ele não te perguntou se você queria 2 ou 1. Não me perguntou, ele nem me deu escolha, né? Eu já tava, acho que com 30. E isso foi uma frustração pra mim também, porque eu fui uma pessoa que sempre foi muito planejada a minha vida. Com tal idade eu vou casar, com tal idade eu vou entrar na faculdade, com tal idade eu vou ter filho. E nos meus planos tava ser mãe antes dos 30. Era ser mãe antes dos 30. No meu aniversário de 30 anos, eu fiquei extremamente chateada, assim, sabe? Eu chorava no meu aniversário de 30 anos, porque foi uma frustração eu estar comemorando 30 anos e não estar grávida. Enfim, mas isso foi em 2018, eu fiz 30 anos em 2018. E aí, eu tava no meio desse tratamento, fui pra São Paulo de novo pra fazer a transferência de 2 embriões. E nesse meio tempo, a Nath, minha amiga, tinha conversado comigo, ela falou: Si, pensa um pouco agora na sua carreira, né? Porque eu sempre fui muito profissional, assim, comprometida. E eu deixei de lado, acabei deixando porque a minha prioridade era a gravidez. E aí eu falei: quer saber, você tá certa. Aí surgiu uma oportunidade de uma promoção. Eu fui convidada, inclusive, a ser promovida, nem partiu de mim, ir atrás, nem nada. Foram atrás de mim e falaram: a gente tá precisando, né, de um gerente e tal, nessa agência. E aí eu falei: eu vou, mas eu vou ficar sem a Nath, meu Deus, mas eu vou. E aí eu fui em 2000, apega, né? Em novembro, eu estava no meio do tratamento, em novembro de 2018. Eu fui para uma outra agência e eu falei: vai ser bom para mim, né? Vamos focar em outra coisa. E ótimo. E aí eu ia fazer a transferência em dezembro, eu falei: não vou fazer, porque eu acabei de ser promovida, né? É meio que esquisito. Vou engravidar logo na sequência. Não fiz em dezembro. E quando chegou em janeiro, eu comecei a repensar. Eu falei: gente, não é justo comigo. É o meu tratamento, é meu sonho. Quer saber? Eu vou transferir. Aí entrei em contato com a clínica e falei: olha, vou transferir o embrião esse mês. E eu me lembro o dia certinho. Foi dia 30 de janeiro. Que nós fomos pra clínica, fizemos a transferência de 2 embriões. E dessa vez eu senti que foi diferente, sabe? E o Leandro veio com essa mesma sensação que eu. A gente veio no carro, sabe? Falando: nossa, foi diferente, não sei, alguma coisa foi diferente. E o meu médico, o Dr. Jorge, eu lembro que toda vez ele falava assim: o que eu podia fazer eu fiz, agora é com Deus. Ele falava isso pra mim. E eu falava: e realmente né? E fui pra casa, esperei os 9 dias, os 9 não, eu esperei 8 dias, eu não aguentei. Fez o teste de farmácia. Dessa vez eu não aguentei. Foi uma quarta-feira, o Leandro jogava bola. E antes disso, nesse dia, eu tava sentindo algumas coisas estranhas, sabe? Eu sentia o meu peito formigar. O meu peito formigava. Eu falei: ai, gente, que esquisito. Só pode ser um sintoma. Tudo a gente acha que é um sintoma, né? Só pode ser um sintoma. Aí eu comecei a sentir um peso no meu útero. Um peso. Não sei explicar, era como se tivesse alguma coisa lá dentro, era um peso. Eu falava: eu tô grávida, eu tenho certeza que dessa vez deu certo, porque eu não senti nada disso das outras vezes, dessa vez deu certo. E aí eu fui pra casa, e o Leandro foi jogar bola, eu liguei pra ele e falei: amor, antes de você voltar do futebol, passa na farmácia e compra um teste. Aí ele falou: você quer mesmo fazer? Eu falei: quero. E aí ele comprou, eu já falei que eu queria aquele digital que escrevesse, que eu não queria ficar na dúvida, né, aquele da Clear Blue. Aí ele comprou o digital, veio pra casa, eu segurando o xixi, fui no banheiro, fiz.
E aí, a hora que eu olhei no visor, tava lá escrito grávida. Ai, meu Deus, e aí? Nossa, você começou a chorar Parecia ali. que eu tava sonhando, sabe? Parecia um sonho. Daí eu saí do banheiro, mostrei pra ele. Aí a gente se abraçou, a gente chorou. Aí ele falava, amor, chegou a nossa vez. Agora é a nossa vez, é o nosso momento. Então, deu tudo certo. E foi o momento mais feliz, assim, né? Quando eu vi que tava grávida. E aí, isso já era de noite, eram umas 10 horas da noite. Aí a gente ficou ali sonhando e fazendo planos e falando de nomes e tal. Fomos dormir e de madrugada eu levantei pra ir no banheiro. A hora que eu fui no banheiro eu tava com um pequeno sangramento, assim, no papel. E aí já veio aquele medo tudo de novo, sabe? E aí a gente já não conseguia dormir, isso de madrugada. Eu falei, Leandro, vai na farmácia e compra outro teste, pra ver se realmente tá certo. E ele foi de madrugada na farmácia, buscou outro teste, eu fiz e deu grávida. E aí o farmacêutico ainda falou pra ele, né, perguntou tal, e ele explicou que eu tava com sangramento. Ele falou, é normal, no começo, né, às vezes tem sangramento, daqui uns dias você vai vir aqui comprar fralda. Ele falou pro Leandro. E aí deu lá o positivo, aí no dia seguinte já era o dia do beta. Eu liguei pro meu médico e falei, doutor, não briga comigo, eu fiz um teste de farmácia, deu positivo, tô com sangramento assim. Aí ele falou, olha, fica tranquila, é normal, porque o embrião ele faz anidação pro útero, isso às vezes causa algum hematoma, estoura algum vasinho, alguma veinha, e ocasiona no sangramento. Fica tranquila, vai e faz o beta. Aí fiz o beta, e ele viu antes que eu, o doutor, ele me ligou. Ele me ligou e falou assim, Sim, parabéns, você tá grávida, né? E deu um valor de referência muito bom, acho que 180, acho que acima de 15 já era positivo, eu não lembro. Só que aí depois começa uma outra agonia, porque o beta ele tem que evoluir a cada 2 dias, né? Ele tem que dobrar de valor de referência. E aí a cada 2 dias eu fazia um outro beta. E o meu beta tava triplicando. Ele não tava nem dobrando, ele triplicava. E o Leandro falava assim que era gêmeos. Ele falava, amor, é gêmeos, não tem o porquê não ser gêmeos, né? A gente fez a análise, os embriões são bons, tá tudo bem, são gêmeos. E eu falava, eu acho que não, eu acho que é um só. E ele certeiro que ia ser gêmeos. Aí passou, não lembro quanto tempo que passa, que a gente faz o primeiro ultrassom. Chegou o dia de fazer o ultrassom. E eu já tinha pesquisado, né, no Google, como que era uma gravidez de gêmeos, tal, de fertilização in vitro. E aí eu via que era 2 sacos gestacional, né, porque eu pus 2 embriões. Aí eu falava, será? Aí no dia do ultrassom, a hora que o médico colocou o aparelho, eu já vi de cara 2 sacos gestacional. Eu falei, meu Deus, são gêmeos. E aí o médico confirmou. Ele falou, olha, parabéns, você tá grávida de gêmeos. E nisso eu já tava assim, as meninas da clínica, tava todo mundo já torcendo por mim, porque mais de 3 anos ali, né, na clínica, todo mundo torcendo muito. Aí a sala do médico encheu, as enfermeiras todas lá, parabéns, tal. E aí foi tudo bem. A minha gravidez correu assim maravilhosamente bem, não tive nenhuma intercorrência, né? Fiquei lá uns 9 meses. Gravidez perfeita. Perfeita, assim, eu me sentia super disposta. Nem parecia uma gravidez gemelar, eu engordei 9 quilos. Só assim? Numa gravidez de gêmeos. 9 quilos e... Durou super pouco, nossa, que delícia. Trabalhei até 35 semanas. E aí, eu agendei a cesárea para 37 semanas, por conta da trombofilia, né? Que eu tomava anticoagulante, e aí eu não queria esperar entrar em trabalho de parto, porque aí tem algumas complicações. E aí, meus filhos nasceram e, assim, o nascimento deles foi a melhor coisa, assim, da vida, sabe? Parecia um sonho. E o nascimento deles não teve nenhuma intercorrência de ir pra UTI? Não. Foram direto pro quarto com você? Foi direto pro quarto, a gente ficou 3 dias, né? Ficamos um dia a mais, porque eles nasceram muito pequenininhos. Nasceram com 2 quilos e 100 e pouco, um, e o outro 200 e pouco. O Pedro e o Heitor, meus filhos. E fomos pra casa, tal. Depois a gente tem que fazer um vídeo, inclusive, pra falar, né, sobre maternidade gemelar, porque não é fácil, né? Aí é um outro desafio. Um outro desafio, né? E como que foi pra você, assim, lidar já com gêmeos de primeira? Você teve uma rede de apoio pra te ajudar a cuidar deles no início? Como é que foi essa fase? A minha mãe, na verdade, assim, se não fosse a minha mãe, eu não ia nem estar aqui falando, porque a minha mãe é tudo, assim, ela me ajuda em tudo. Ela, desde o nascimento deles, eles foram pra escolinha, mas ainda hoje ela me ajuda muito, né?
muito, muito. Hoje eles estão com quantos anos? 3 anos. Eles vão fazer 4 anos em setembro. E a história não acaba por aí, né? Porque... Tem mais história Tem mais por aí, história. Cíntia? Então conta. Então, assim, meus filhos hoje estão com 3 anos. E quando eles estavam com 2 anos e 8... Não, 1 ano e 8 meses. Eu acho que era isso. Ai, nem lembro, amiga. Acho que foi em 2021. Eu nunca tomei remédio, né? Porque por conta da endometriose, os médicos falavam que eu nunca ia engravidar naturalmente e tal. E aí eu nunca me atentei à data de menstruação, nunca precisei. Você nunca acompanhou, Nunca né? acompanhei. E um certo dia, eu lembro que foi um domingo, eu estava com um sono, assim, incontrolável. Um sono que se eu encostasse na parede, eu dormia. Um sono, assim, incontrolável. E eu falei assim, gente, 2 coisas. Ou eu tô grávida, ou eu tô com anemia, tô com alguma deficiência de vitamina, porque tá muito esquisito. E aí eu comecei a colocar isso na cabeça. Falei, gente, a minha menstruação faz um tempo já que não vem, né? Acho que já faz um mês. Nem lembrava quando tinha vindo. Falei, vou comprar um teste. Nem falei pro Leandro. Comprei na farmácia, cheguei em casa e fiz o teste. A hora que eu olhei no visor, tava escrito grávida. Grávida, Cíntia, que surpresa. Imagina. Grávida, eu não entendia. acreditou. Eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não posso engravidar, gente. Como assim? Como assim? Tem alguma coisa errada. Ficava olhando toda hora pro exame pra ver se tava certo mesmo, né? Toda hora eu olhava, não, vai aparecer um não aqui na frente. Não, grávida. Aí eu saí do banheiro assim, em choque mesmo, branca. Porque eu tava com 2 bebês ainda em casa. Aí eu mostrei pro Leandro, falei, amor, eu tô grávida. O Leandro ficou igual um papel, branco. Ele falou, como assim? Eu falei, tô grávida. Aí ele, meu Deus, e agora? Eu falei, e agora? Então, assim, nesse momento foi um choque, assim, sabe? A gente não ficou triste, né? Mas a gente não conseguia comemorar, porque a gente ficou, assim, assustado, né? Porque com 2 crianças, que eu já precisava de muita ajuda. Minha mãe me ajudava muito, minha mãe, minha sogra, todo mundo, né? A família toda. Me ajuda muito até hoje. De repente, mais um. E de repente, mais um bebê. Eu falei, meu Deus, como assim? Sem planejar, tal. Falei, Deus me deu, né? Foi um milagre mesmo, né? Porque você já fez um tratamento. No quarto você conseguiu. E de repente, assim, Deus manda mais um pra você. Exatamente. Eu falava, não, Deus tá me dando, é um presente, eu vou aceitar. E eu vou ficar muito feliz, né? E aí fiz o beta e realmente, grávida. Aí fiz o ultrassom. Eu lembro no dia eu fui fazer o ultrassom, inclusive, com o mesmo médico que fazia o acompanhamento dos meninos. E ele lembrou da gente. Ele falou, nossa, vocês estão animados, hein? Aí eu falei, pois é, doutor, a animação teve que vir aqui, né? Porque não foi nada planejado. E eu falava pra ele, tem certeza que é um bebê mesmo que tem aí dentro? Ele falou, é um bebê, olha aqui, ó, o coração e tal. E mostrou tudo. E eu falei, meu Deus do céu, que coisa. E aí começou né, toda aquela expectativa pra saber o sexo. Eu falava, outro menino, né? Porque eu tive 4 meninos, inclusive eu tenho 2 embriões congelados até hoje, né? Que estão lá, eu não sei o que eu vou fazer ainda. E aí eu tinha certeza que era outro menino. Só que quando os meninos tinham 6 meses, a minha mãe, ela participa de uma igreja do bairro e tem um padre que ele é muito sensitivo, ele é amigo, assim, né, inclusive, da família. E ele falou assim pra minha mãe, os meninos tinham 6 meses, tá? Falou assim, a Cíntia operou? A minha mãe falou, não. Aí ele falou assim, ela vai ter uma menina. Ele falou pra minha mãe. Aí ela falou, não, doutor, ela não quer mais ter filho, né? Aí ele, não, mas ela vai ter uma menina. Doutor não, padre. Aí a minha mãe me contou, eu falei, eu nem posso engravidar, mãe. Nada a ver. Aí a gente lembrou disso e o Leandro falou, é uma menina, amor. E o Leandro sempre quis ser pai de menina, ele sempre quis, né? Os meninos é assim, o amor da nossa vida também, mas o Leandro sempre, no fundo, ele queria uma menininha. E aí ele falava, é uma menina, e eu achava que era um menino. E aí a gente fez o chá revelação, e no chá revelação constatou que era uma menininha. A nossa Isadora, nossa cerejinha do bolo aí, que Deus mandou um presentinho aí pra gente, que vai fazer 1 ano, agora em abril. Ela é, assim, minha bonequinha, né? Nossa princesinha. Que e assim, história. ver os meninos, o jeito que eles cuidam dela, né? Eles têm um amor tão grande na irmãzinha. E ela é a nossa princesa, sabe? Eu falo que Deus não poderia fazer de uma forma... obra mais linda na sua vida. Né? Exatamente. Então, foi tudo que eu mais do que eu sonhei, né? Eu queria um filho e Deus me deu 3.
Assim, essa é a minha história, minha família é linda. Ai, e eu posso dizer assim, o que eu não comentei no início do vídeo, eu falei que ao longo da nossa conversa ia surgir o assunto, por fim, a gente deixou você contar a história, mas a Cíntia é minha amiga. A gente entrou na mesma empresa praticamente juntas, né, Cíntia? E assim, quando ela descobriu a endometriose, eu não lembro se foi quando você descobriu ou pouco depois. Eu também não sei se você se lembra, mas eu te acompanhei em uma consulta médica. E eu fui com você. Um dia a gente saiu do trabalho, eu acho que eu não tinha nada pra fazer, minha faculdade ia demorar a começar. E você falou, a gente às vezes pegava ônibus pra ir embora juntas, né? Verdade. Eu falei, eu tenho que... Aí você falou, eu tenho que ir no médico. Eu falei assim, não, eu vou com você então. E aí você falou, olha, eu tenho endometriose. Foi a primeira vez que eu ouvi a palavra endometriose. E aí, acompanhei com você. Depois eu soube do seu tratamento, que você chegou a comentar. Você não falava muito desses assuntos, mas chegou a comentar comigo, porque eu também já tinha falado pra você que tinha uma dificuldade pra engravidar. Daí você falou do seu tratamento, mas não entrava muito a fundo. Eu lembro que, na época que eu tava fazendo, o que eu ia começar, que eu entrei em contato com você pra perguntar... E aí você falou assim, eu parei o tratamento. Você escondeu de mim que você estava em tratamento, porque eu acho que estava nessas frustrações, óbvio, né? A gente quer guardar pra si. Mas eu lembro que durante o meu tratamento você também foi muito importante, porque sempre que tinha alguma dúvida, era você que eu procurava, né? Pra tirar dúvida, pra saber como é que tinha sido. E assim, foi bastante importante na minha história também. Assim, já teve seu pedacinho aí importante comigo. E Cíntia, tua história é linda, eu conheço teus filhos. E inclusive um dos meus gêmeos também se chama Heitor como dela. Tanto que quando a gente foi escolher os nomes, eu falei, amor, mas... O Heitor já é o nome do filho da Cíntia, né? A gente tava grávida juntas, né? Com diferença de, eu acho que uns 6 meses, uma coisa assim, né? Os meninos nasceram em setembro e os seus em janeiro, né? Do ano seguinte. Eu falei, amor, o da Cíntia chama Heitor, eu vou pôr Heitor também. Ele falou assim, mas as famílias são diferentes, eu quero Heitor. Aí a gente colocou, então, até o nome a gente tem essa característica, essa coincidência juntos, né? E assim, quando você me contou que estava grávida da Isadora, eu falei, não é possível, que milagre, que bênção, sabe? Porque a gente que passa por esse tratamento, sabe, toda a frustração, a gente chora e tudo mais, a gente ora, pede a Deus, e de repente vem um milagre, coisa assim, maravilhosa na sua vida, parabéns. Obrigada. Deus foi muito bom com você. E assim, eu sou muito grata de ter você na minha vida, amiga. Obrigada também por aceitar vir aqui no Evcast, contar a tua história, que eu acho tão importante, né? A gente poder contar isso para as pessoas hoje, porque igual você falou, na sua época não tinha como procurar. Hoje a gente já tem tantos recursos, né? O YouTube com muitas histórias, e hoje vai ter a tua lá para as pessoas conhecerem. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de contar, e é isso, gente. Estou muito feliz. E eu quero ter você aqui de novo pra gente falar do que você falou de gestação gemelar, porque olha, como mãe de gêmeos também, eu sei que não é fácil, tem muita coisa pra gente contar e compartilhar. Com certeza, Cíntia? tem sim, pode contar comigo, foi um prazer também pra mim estar aqui, e aquilo que eu te falei, é uma excelente oportunidade pra eu me abrir, né, para as pessoas, porque hoje eu tenho muito orgulho da minha história, é a minha história, né? Então, assim, eu não acho justo eu guardar isso para mim, né? Que a gente pode ajudar outras pessoas que tá passando por esse tipo de problema que não teve, né? Não tem alguém, assim, perto para poder compartilhar. E, assim, eu acho que eu acabo encerrando, assim, sabe? Esse tabu na minha vida, porque... querendo ou não, foi por um certo tempo um tabu, uma frustração. E hoje eu tenho muito orgulho, né? É uma história muito bonita e não tem por que ficar guardada, né? Sim. A gente tem que compartilhar. Cíntia, e quando você contou essa história, quando você mandou mensagem no nosso grupo, eu, você mais uma amiga, que você tava grávida... logo ela respondeu que também estava grávida. Foi ao contrário, ela mandou. Falou, foi ela que mandou primeiro? Eu tava na clínica fazendo ultrassom. E aí ela mandou, eu tô grávida. Eu tremia. O Leandro ainda falou, amor, você tá tremendo. Eu falei, meu Deus, ela tá grávida. A gente tá grávida juntas. E aí eu falei, eu tô aqui na clínica também, tô grávida. Aí foi quando você contou a verdade. Ela falou primeiro, aí você falou logo na conversa. E eu assim, ai, Senhor, era pra eu estar grávida também. Por que eu falo que era pra eu estar grávida?
Porque eu tinha feito o tratamento, era pra eu ter implantado em dezembro, isso você mandou uma mensagem em janeiro, né? Foi janeiro? Foi em janeiro. Eu já tava de uns 4 meses, eu vocês demorei mandaram muito em janeiro, pra eu falar. não lembro se no final de janeiro, alguma coisa assim. E eu já poderia estar grávida também, e eu poderia estar dando essa notícia junto com vocês. Só que assim, eu só tive um embrião na primeira coleta, que eu fiz 2. E aí eu fiquei toda frustrada. E aí o Rafael falou assim, não, vamos fazer de novo, quero mais embriões, a gente quer mais filhos. E aí eu não implantei aquele 1. Então, se eu tivesse tentado ali, poderia ter nascido um filho só e a gente poderia estar grávida juntos. Mas assim, tudo no tempo de Deus. Só que quando você mandou aquela mensagem, eu lembro que, gente, eu tava passando roupa em casa. E aí, a hora que veio as mensagens, eu fiquei super feliz com vocês. E eu ficava assim, Senhor, vai ser a minha vez. Que essa bênção caia sobre mim também, né? Sabe, nossa, eu chorava. Eu falava te assim, entendo. agora? Será que vai dar certo? E nada. Sabe, eu chorava. E assim, mas assim, ao mesmo tempo, muito confiante. Porque eu acho que a confiança e a fé é o que nos move, né? O que é importante. Não pode faltar. Mas é isso, um dia eu conto a minha história. Também é muito bonita. E teve mais participações de amigas que já tinham feito o tratamento, a Cintia inclusive. Então é uma história bem bonita que um dia eu vou contar. Cintia, é isso. Fiquei muito feliz mais uma vez de te receber aqui. Obrigada por contar a tua história. E é isso. Quer deixar algum recado para as mães, para as pessoas que estão... Para as mães não, né? Para as pessoas que estão... tentantes, né? Tentando engravidar. Assim, o recado que eu tenho pra dar é que, assim, não desistam, né? Então, assim, depois que eu passei por isso, eu vejo que nada é impossível, né? Então, se você tá passando por esse tratamento, se você tá ali vendo que, nossa, não tá vendo luz no fim do túnel, continua. Se realmente for a sua vontade, o seu sonho. Porque você tem que querer muito, né? Não adianta falar, será que eu quero? Não, você tem que querer, tem que ser o seu sonho. Não desista, porque vai dar certo. É isso aí. Cintia, mais uma vez, obrigada. Obrigada e você que acompanhou aí o nosso webcast, já deixe o seu like, se inscreva no canal, comente e compartilhe com os amigos. Obrigada pela participação e até o próximo.